Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente chegamos à nossa aula 4. Terminou a parte de revisão e agora a gente vai trabalhar exatamente o nosso conteúdo. Então a gente inicia hoje radiciação para o 9º ano do ensino fundamental. Bora para a aula! Chegamos então onde nós queríamos, que é radiciação, que nada mais são do que as nossas raízes. Por exemplo, aqui do raiz quadrada de 49 igual a 7, já é velha conhecida de vocês porque é uma raiz quadrada de um quadrado perfeito. Então a gente já está acostumado a interpretar isso daqui como verdadeiro porque nós sabemos que 7 elevado ao quadrado é igual a 49. O que a gente pode ressaltar também? Esse cara aqui, esse símbolo da raiz, né, ele é o nosso radical. É uma raiz quadrada porque não aparece aqui, mas tem um 2. E esse cara aqui é o nosso índice. Aqui eu tenho o número que está dentro do radical, que a gente chama de radicando. E esse cara que é o resultado é a nossa raiz. Mas o que vai mudar daqui para frente? O que vai mudar é que a gente não vai ter mais apenas raiz quadrada. Nós poderemos ter raízes com o índice variável, tá bom? E aí a gente vai chamar de raiz enésima. Como assim? Por exemplo, raiz quadrada de 32, a gente já sabe como fazer. E a gente resolve raiz como? Pegando o valor do radicando, no caso 32, e fatora. Fatorando por 2, 32 dividido por 2 dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como é uma raiz quadrada, nós aprendemos que temos que fazer da seguinte forma. Coloca aqui o radical e a gente vai separar por pares. Então, eu vou ter 2 ao quadrado, multiplicando 2 ao quadrado, esse par, e sobra um 2zinho. Aprendemos também que para resolver, o 2 tem que simplificar com a raiz e o 2 tem que simplificar com a raiz, saindo então esses dois aqui, sai e sai também, certo? Então, sai 2 vezes 2. E esse cara que tem expoente 1, ele fica preso na raiz, chegando ao resultado 4 raiz de 2. O que vai mudar quando eu tiver, então, a raiz cúbica? Vai mudar que no lugar de separar de 2 em 2, eu vou ter que separar de 3 em 3. Então, vou separar 2 ao cubo. Aqui eu consegui fazer 2 ao cubo e sobrou 2 ao quadrado. Eu não completo a segunda, 2 ao quadrado. Então, consigo retirar... aqui tem um... tem um 3zinho do lado de fora. Esse 3 consegue sair com esse 3. Então, vai sair o 2. E esse cara aqui não consegue sair. Então, vai ficar raiz... Quem é o 2 ao quadrado? 4. Terminou, e aí não pode esquecer que é cúbica. Não se esqueçam de repetir o índice. A próxima é raiz quarta. Sendo raiz quarta, eu vou ter que separar a minha fatoração em 4. Raiz quarta de 2 à quarta vezes 2. Agora, esse 4 aqui vai simplificar com de fora, saindo um 2. E esse daqui que tem expoente 1 não consegue sair, ficando preso dentro da raiz quarta de 2. E este último aqui, repare que o 32 continua sendo o mesmo, o processo da fatoração continua sendo a mesma, e eu terei então a raiz quinta, 1, 2, 3, 4, 5, de 2 à quinta. E agora esse 5 simplifica com esse 5, ficando o resultado 2. Conseguiram observar então como é que vai funcionar então a nossa raiz enésima? Sendo assim,
chegamos então a ela, a nossa raiz enésima, que vai continuar tendo os mesmos componentes, né? Esse cara aqui é o nosso índice. Esse cara aqui continua sendo o nosso radical. Quem tá aqui dentro continua sendo o nosso radicando. E o resultado que nós teremos será a raiz. E observem que eu destaquei primeiro caso e segundo caso. Que casos são esses? N é um número natural par diferente de zero. Então, o meu índice N é um número natural par diferente de zero. O que vai ter de especial? Vai ter de especial que toda vez que ele for par e diferente de zero, o resultado vai ser B elevado a N igual a A, em que B é maior ou igual a zero. Professora, você falou matemática, eu não entendo matemática. Traduzindo isso daqui então para vocês. Eu só posso ter raiz positiva quando o índice é par. É isso que quer dizer. Os exemplos aqui. Para resolver, a gente já sabe como é que resolve, eu tenho que primeiro fatorar. 252, opa, que 52? 56, fatora por 2, 1, 2, 8, por 2, 6, 4, por 2, 3, 2, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, para resolver, como aqui o índice é par não, é 2, eu vou ter que separar em pares. Então, vai ficar assim, ó, raiz de primeiro par aqui, ó, 2 ao quadrado. Depois tem um próximo par, 2 ao quadrado. O próximo, 2 ao quadrado. E o último, 2 ao quadrado. Todos que têm quadrado, eles conseguem sair. Então, este sai. Este também sai. Este sai também. E este sai também. Temos como resultado, então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Resultado, 16. Ok? E isto por quê? Porque é o mesmo que eu dizer 16 ao quadrado é igual a 256. O próximo número aqui, ó, 625. Vou fatorar. Termina com 5, vou começar aqui por 5. Então, eu vou ter 125 por 5. 2, 5, por 5, 5 e por 5 que dá 1. Reparem que eu tenho raiz quarta e aqui apareceu 5 à quarta. Então, raiz quarta de 5 à quarta, o 4 vai simplificar com a raiz quarta e eu vou ter como resultado o 5. E isso ocorre porque 5 elevado à quarta potência é igual a 625. 64 a sexta. Eu nem vou fatorar o 64, sabe por quê? Porque quando a gente fatorou 256, o 64 apareceu aqui. Então quer dizer que daqui para baixo a fatoração dele já está feita. Se a fatoração dele está feita daqui para baixo, para que eu vou fazer de novo? Né? Raiz sexta de. Olha só, 64 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta. Então, a raiz sexta de 64 é igual, simplifica aqui, expoente e índice da raiz, 2. Ok? E isso se dá porque o 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Agora, vamos entender aquela questão do que, por que tem que ser positivo. Olha só, raiz quadrada de menos 16. O 16 vocês já conhecem. O 16 é o nosso 4 ao quadrado. E alguém poderia dizer,
Se 4 ao quadrado é igual a 16, se é menos 16, então o resultado dá menos 4. Poxa, será? Mas menos 4 elevado ao quadrado é o mesmo que menos 4 vezes menos 4, menos com menos mais 16. E aí, como é que a gente sai dessa? Gente, não sai. Quando a gente tem raiz com índice par e o radicando negativo, a gente diz, então, que não pertence, essa raiz, ela não pertence aos reais. Não temos solução real. Toda vez que aparecer raiz com índice par e radicando negativo, essa raiz não terá solução nos reais. Porque não existe, gente, número que a gente eleve a um expoente par e resulte em negativo. Se a gente elevar a quarta, a sexta, a oitava e etc., sempre vai resultar em positivo e a gente já aprendeu sobre isso. Ok? Próximo, então. Segundo caso, n é um número natural ímpar maior que 1. O que acontece se o n é um número natural ímpar? A gente vai ter, então, a raiz c e somente c, b elevado a n igual a a. Por que eu não tenho nenhuma restrição agora? Porque agora o meu índice é natural ímpar. Quando a gente tem índice ímpar, isso permite que a gente tenha uma raiz negativa. Então, por isso que agora não tem mais restrição. E aí vamos aos exemplos, então. 243, toda raiz eu tenho que fazer sempre o mesmo procedimento. Primeiro a fatoração. 243 por 2 não dá para dividir, porque não é par. Se eu somar 2 com 4, 6 e 6 com 3, 9, então 9 é múltiplo de 3, então eu vou dividir por 3. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 1. Por 3, aqui vai dar 27, por 3, aqui vai dar 9, por 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Então, eu tenho raiz quinta de 243 e a fatoração deu 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, é a raiz quinta de 3 à quinta. Observem que isso tem simplificação. Então, resultado 3. E isso ocorre porque 3 elevado à quinta potência é igual ao valor do meu radicando 243. Tá? 343, o pessoal poderia falar assim, divide por 3. Não, gente, por 3 não dá, porque se eu somar aqui, 3 com 4, 7, e 7 com 3 dá 10. 10 não é múltiplo de 3, então eu não posso simplificar por 3. Eu vou fazer por 5? Não, porque para ser por 5, 0,5, então o próximo número primo vai ser o 7, e por 7 dá certinho. Quando a gente realiza por 7, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 9. E aí por 7 que dá 7 e por 7 que dá 1. E observem que eu tenho a raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. O índice simplifica com o expoente e eu vou ter o resultado 7. E isso ocorre porque 7 elevado ao cubo é igual ao meu radicando 343. E olha só que interessante aqui. Se está negativo, a gente já sabe que o resultado será negativo. E eu já posso saber que vai dar um resultado negativo. O que me garante isso é o índice ser ímpar. Com o índice ímpar, é possível ter um resultado negativo, tá? Eu vou pegar o 128 e vou fatorar normalmente. E eu vou ter dividido por 2 que dá 6, dividido por 2 que dá 4, por 2, 32, por 2, 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2 e 2 que dá 1. E reparem que eu chego ao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
tá? E se eu colocar aqui, ó, a raiz sétima de menos 2 à sétima, isso aqui é verdadeiro, porque o menos elevado a um expoente ímpar vai dar menos, e o 2 elevado à sétima dá 128. Então, o resultado do meu radicando dessa potência que está aqui dentro do radicando é igual ao resultado daqui. Então, eu posso simplificar esses dois e o resultado ser menos 2. Então, como a gente estava falando antes, isso daqui é verdadeiro porque o menos 2 elevado à sétima potência resulta em menos 128. Isso aqui é verdadeiro. Observando, então, tudo isso que a gente fez, nós podemos falar, então, sobre potenciação com expoente fracionário. Vamos observar aqui o que a gente fez no nosso exercício da introdução aqui com a raiz de 32, ok? A raiz quadrada de 32, que a gente colocou da seguinte forma: 2 ao quadrado vezes 2, tá certo? Por que a gente falou que esse 2 ele saía com o radical? Porque eles tinham o mesmo índice. É porque, na verdade, a gente está realizando uma simplificação. Esse índice ele pode ser traduzido como um expoente fracionário. Então, eu posso traduzir ele da seguinte forma: esse 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, tá? E esse cara aqui tem expoente 1. Eu vou pegar esse cara daqui, que é um 2zinho aqui fora, e vou colocar aqui, ó, sobre 2, sobre 2, sobre 2. E o que acontece quando eu tenho uma potência e aqui em cima uma fração? 2 dividido por 2, 2 elevado a 1. 2 dividido por 2, 2 elevado a 1. E aqui não temos como realizar essa divisão, a gente deixa na fração mesmo. Poderia colocar 0,5, não estaria errado, mas não nos adianta em nada. Então, esse aqui permanece 1 sobre 2. E qual foi o resultado que a gente deu? A gente não falou que isso daqui era igual a 2 vezes 2 e o que sobrava ficava dentro da raiz? E a gente falou que era 4 raiz de 2? Nada mais do que está exatamente escrito aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes, olha só esse cara aqui. É exatamente essa raiz. Então, por isso que a gente costuma dizer que potência com expoente fracionário equivale a uma raiz. E aí, nós teremos, então, raiz quadrada de 2. E a gente pode falar exatamente isso, que a raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a 1 sobre 2. Agora vamos generalizar essa informação. Generalizando, então, todo número que eu tiver a elevado a m dentro de uma raiz com índice n, eu posso escrever a elevado a m sobre n. Aqui sendo A um número real positivo, N um número natural maior que 1 e M um número natural maior que 0. Por que essa, vamos dizer assim, essa restrição do A ser positivo? Que aí é válido sempre, tá? Independente de quem quer que seja, se seja positivo ou negativo, porque positivo ou negativo não, se seja par ou ímpar o meu índice, tá? Aí isso aqui vai ser sempre válido. Se não, aí teria que ter aquela restrição de, se o meu A for negativo, eu só posso escrever dessa forma se o meu N for ímpar. Porque toda vez que eu tiver um A negativo com N par, não vai pertencer aos reais. Vamos fazer alguns exemplos só para terminar. 7 elevado a 2 sobre 3, isto é o mesmo que, olha só, vou até pegar aqui a nossa cola. Quem está aqui dentro vai para cima, quem está do lado de fora vai para baixo. Então, vai ficar 7 dentro da raiz. Ok? Nossa, que raiz feia. Vai ficar assim. 7 dentro da raiz. Quem está aqui dentro
é o que está em cima. Então, o que está aqui em cima vai ficar aqui. E quem está aqui fora está embaixo. Então, aqui embaixo vai ficar raiz cúbica de 7 ao quadrado. Ou ainda, a raiz cúbica de 49. Ok? Da mesma forma, eu posso ter o contrário. A raiz oitava de 20 elevado à quinta potência, e eu posso traduzir isso para o quê? Para 20 elevado, o que está dentro vai para cima, a 5 sobre o de fora, 8. Vamos só reforçar então aqui, por exemplo, 8 elevado a 11 sobre 2. Eu sei que vai ser a raiz de 8. O de cima, 11. E o de fora é 2, raiz quadrada, eu não preciso colocar o índice. Para tudo só porque eu não falei, mas ali cabe solução, gente. Aquele 8 é fatorável, aquele 11 dá para separar, então cabia uma solução aí. Se você sabe a resposta dessa questão, me deixa aqui nos comentários. Segue a aula. Mais um então só para acabar. Raiz sexta de 1 sobre 2 elevado à quinta potência. Então, a gente sabe que é 1 sobre 2 elevado ao expoente fracionário. Quem está aqui dentro vai para cima. 5 sobre o que está de fora, 6. Mas olha só que interessante, eu ainda posso interpretar isso daqui como o inverso. E o que acontece se eu faço o inverso? Vai ficar assim, ó, 2 elevado a menos 5 sobre 6. Olha só, tá? Então agora vocês podem fazer os exercícios. Não se esqueçam... exercício quem é meu aluno. Se você não é meu aluno, aí você pode procurar exercícios para fazer, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado e que caso tenha ficado alguma dúvida, é só me chamar, só deixar aqui nos comentários. E é isso, até a próxima aula e fui!